Esta moção manifesta apoio ao PDL 3/2025, que susta os efeitos da Resolução número 258/2024 do CONANDA, e ao PL 1904/2024, que criminaliza o aborto em fetos viáveis nos últimos meses da gestação. A resolução do CONANDA traz pontos preocupantes, pois retira a autoridade dos pais ou responsáveis em casos de gravidez de menores de 14 anos. Encaminha automaticamente a gestante para o aborto. E ainda permite o procedimento sem limites de tempo gestacional, inclusive até os 9 meses de gravidez. O PL 1904/2024 vem corrigir essa distorção, deixando claro que tirar a vida de um bebê já viável não pode ser considerado aborto, mas sim um homicídio. Essa moção reforça a defesa do direito à vida, que é um direito humano fundamental reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na própria Constituição Federal. Também ressalta a importância de se ouvir a sociedade. Pesquisas demonstram que a maioria dos brasileiros é contrária à legalização do aborto. Portanto, com essa moção, reafirmamos nosso compromisso com a defesa da vida, desde a concepção até o nascimento, e manifestamos o apoio ao Congresso Nacional para que aprove as medidas necessárias de proteção. Gabriel, solta o vídeo para nós aí. O primeiro ponto que eu desejo ressaltar é que, examinando o assunto do ponto de vista jurídico, vemos que o Código Penal brasileiro enquadra o aborto no capítulo dos crimes contra a pessoa. Isso quer dizer que o aborto é considerado pelo Código Penal como um crime contra a pessoa. E essa pessoa é o bebê que vai nascer. Ou seja, a lei brasileira considera o nascituro como pessoa. A consequência jurídica do nascituro ser uma pessoa é que toda pessoa é titular de direitos. E qual é o direito mais importante da pessoa? É claro que é o direito à vida. Mas o artigo 128 do Código Penal diz que não se pune um aborto se o João cometeu um estupro. Ou seja, o Código Penal está dizendo que se o João cometeu um crime e um grupo de pessoas ajudarem a Maria a tirar a vida do Pedrinho por um crime que o Pedrinho não cometeu, nem a Maria, nem todas as pessoas que ajudaram a Maria a matar o Pedrinho serão punidas por terem matado o Pedrinho. Mas essa não é a única irregularidade. Se nós examinarmos a Constituição brasileira, veremos que o artigo 5º da Constituição diz também que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isto quer dizer que se o João cometeu um crime e for condenado por causa disso, a pena do João não poderá passar para o Pedrinho. Mas o que vemos nesse caso? Estamos vendo que se alguém cometeu um crime, uma outra pessoa está pagando por um crime que ela não cometeu. Uma pena que não deve ser cumprida está sendo imposta sobre uma pessoa que não cometeu crime algum. E podemos notar que o mesmo artigo 5º da Constituição diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Notem aqui, a Constituição está falando de liberdade de bens. Está falando de direitos menos importantes que a vida. Está falando de liberdade e de patrimônio. São direitos menos importantes que a vida. Se nem mesmo esses direitos menos importantes que a vida podem ser negados à pessoa sem o devido processo legal, ou seja, sem um julgamento justo e legítimo e com o direito à ampla defesa que a lei determina, o que diremos então de alguém que tem seu direito mais importante, que é a vida, negado sem o devido processo legal? E a mesma Constituição, no seu artigo 5º, também estabelece que a pena de morte no Brasil será
excepcionalíssima. O artigo 5º estabelece que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Reparem bem que a Constituição está falando aqui de uma guerra declarada. Isto significa uma guerra declarada pelo presidente da República e depois endossada pelo Congresso Nacional. E mesmo em caso de guerra declarada, que é uma situação muito excepcional, mesmo neste caso, a pena de morte não seria aplicada indiscriminadamente. A pena de morte em caso de guerra declarada não seria imposta para qualquer crime nem para qualquer criminoso. Seria apenas para crimes de alta traição à pátria e de extraordinária gravidade. Este não é o primeiro vídeo que eu faço sobre o problema. Vejo com alegria que as pessoas já estão se manifestando e que um tabu foi quebrado. Porque até então nós tínhamos um tabu no Brasil. Não se podia falar da revogação da possibilidade de aborto em caso de estupro. Isto era um tabu, e este tabu foi quebrado. Um movimento se iniciou e ele está crescendo. O Brasil despertou. Agora nós podemos falar da revogação do inciso 2 do artigo 128 do Código Penal, que é justamente o dispositivo legal assassino que permite atrocidades como essa. O artigo 128 do Código Penal passa para os cidadãos a mensagem de que realmente podemos matar impunemente pessoas por crimes que elas não cometeram. Imaginem aonde iremos chegar se a lei adotar isso como princípio. Então, a mensagem que eu quero passar a todos é a seguinte: vamos revogar o inciso 2 do artigo 128 do Código Penal, que diz que não se punem as pessoas quando elas matam uma segunda pessoa por causa de um crime que uma terceira pessoa cometeu. Isto é uma aberração jurídica. Esse artigo é um precedente gravíssimo que atenta contra todos os direitos humanos reconhecidos até hoje. Não haverá pena de morte, exceto em caso de guerra declarada pelo Congresso, e apenas para crimes excepcionalíssimos em sua gravidade. Ninguém pode ser condenado sem direito à defesa e ao devido processo legal. Ninguém pode ser condenado pelo crime cometido por outra pessoa. Se não fosse assim, você poderia entrar em um supermercado e ser morto, sem direito à defesa e ao devido processo legal, por causa de um assalto que uma outra pessoa cometeu. Esse artigo do Código Penal não pode mais estar presente no ordenamento jurídico brasileiro. Deve ser revogado, antes que, inclusive, ele seja usado para justificar novas irregularidades. Grave um vídeo sobre este assunto com seu celular. Manifeste-se sobre esta questão. Vamos falar com os parlamentares que nos representam. Transmita a sua mensagem. Depende de todos nós parar este holocausto silencioso.